Salve, salve família! Sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador. Aposta esportiva. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 30 de agosto de 2022, a nossa terça-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para levantar a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando pela Copa Libertadores, o jogo do Atlético Paranaense versus Palmeiras. Esse jogo tem início a princípio às 21h30, um jogaço, semifinais de Copa Libertadores, o primeiro jogo da semifinal. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões para a equipe do Paranaense e Palmeiras, e em 6 de 7 saiu mais que 10,5 de escanteio para ambas as equipes. Em sequência individuais, o Atlético Paranaense vem a 4 jogos sem vitórias, empatou fora de casa diante do Ceará. O Ceará tentou impor seu ritmo de jogo, mas não conseguiu vencer o Paranaense. Então ficou no empate em 0-0. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. 7 de 8, mais que 10,5 escanteio. Vale ressaltar que o Palmeiras vem a 12 jogos sem derrotas, sim, 12 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio para a equipe do Palmeiras. O confronto mais recente entre eles foi pelo Brasileiro Série A. No segundo turno aí, o Atlético venceu o Palmeiras atuando fora de casa, onde o Palmeiras era totalmente favorito e perdeu em casa por um placar de 2-0. Na temporada passada, o Palmeiras venceu em casa por um placar de 2-0. Então é o duelo do Filipão versus Abel Ferreira, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro na atual temporada. Para essa partida, acredito no leve favoritismo da equipe do Palmeiras. Vai querer dar aquele troco pelo brasileiro e, claro, quer ser tricampeão da Copa Libertadores. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate e uma possível probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para a Inglaterra Premier League. O jogo do Southampton versus a equipe do Chelsea. O início às 15h45. Nas duas primeiras rodadas, a equipe do Chelsea conseguiu aí uma vitória, depois empatou e perdeu. Ou seja, nos quatro jogos que teve à sua disposição, somou até o momento 7 pontos, 5 gols marcados, 6 gols sofridos. Do outro lado, o Southampton chega na 13ª colocação, 4 jogos com 2 derrotas, um empate e uma vitória. Vale ressaltar que nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambas as equipes marcam e saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio e o Southampton sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Chelsea vem de 3 vitórias consecutivas a 5 sem derrotas, 4 de 5 em seu primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, o Southampton, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a sofrer e saiu o ambos marca. Em 9 de 10, menos que 5 cartões. E em 7 de 8, menos que 11 escanteio. O Chelsea vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto, o Chelsea venceu por um placar de 6-0. Para essa partida, o Chelsea precisa do resultado. É uma equipe que venceu de virada aí a sua última rodada diante do Leicester. Não vejo um leve favoritismo do Chelsea, mesmo atuando fora de casa, tem total condições de conseguir uma vitória. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora vence, probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo do Sassuolo versus a equipe do Milan, o início às 13h30. Na classificação, o Milan é o vice-líder nos 3 primeiros jogos,
7 pontos conquistados, tem um dos melhores ataques da competição, 7 gols até o momento, sofreu 3. Já o Sassuolo vem na parte inferior da tabela, nas 3 primeiras rodadas, é o 13º colocado, com apenas 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, 5 saiu mais que 2,5 gol, em 4 de 5 ambos marcam e menos que 11 escanteio, e o Sassuolo sofreu gol nos últimos 5 confrontos, o Milan em 5 foi a primeira equipe a marcar, 4 de 5 venceu o primeiro tempo, sequência individuais, o Milan vem a 6 jogos sem derrotas, em 5 saiu menos que 11 escanteio, e o Sassuolo em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. O último confronto deu o Milan 3-0. O Milan que vem fazendo um início de temporada quase brilhante, hoje não é 100% de aproveitamento porque empatou com o Atalanta aí fora de casa, mas ainda assim tá um trio aí, um 6 grupo, um trio de 6, mas na verdade seria um grupo de 6. Então, as 6 primeiras equipes somando 7 pontos. Então, está muito embalado. Essa liderança está muito dividida. Por esse retrospecto, vamos com a dica: Bora vence ou jogo também para mais de 2,5 gols. Probabilidade 2-1. Bora! Vamos mais uma vez para a Itália Série A. O jogo da Roma versus Monza. O início às 15h45. A Roma atualmente sexta colocada, os mesmos 7 pontos aí que a equipe do Milan tem. E o Monza, último colocado, ainda não conseguiu pontuar na Itália Série A. É uma equipe que conseguiu a sua vaga na divisão de elite na temporada passada. E a equipe da Roma vem a 6 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols e também menos que 5 cartões. O Monza tem a 3 jogos derrotas, 5 sofreu gol, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 7 menos que 11 escanteio, em 8 de 9 menos que 5 cartões, e em 9 saiu mais que 2,5 gols. Ou seja, não temos muito o que argumentar nessa partida, a não ser vitória da equipe da Roma e a nossa probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para Portugal, Primeira Liga, o jogo de Benfica versus Paços de Ferreira, que tem início às 16h15. Sim, vamos analisar e trazer o melhor palpite possível, já que a vitória do Benfica seria a opção, mas não seria plausível devido à odd que o Benfica está oferecendo. O Benfica atualmente é o vice-líder em 3 jogos disputados, 9 pontos conquistados, ou seja, tem 100% de aproveitamento. Outra equipe que também tinha 100% de aproveitamento e tinha total condições de assumir a ponta da tabela era a equipe do Porto, mas enfim, perdeu de 3-0 para o Rio Ave e o Paços de Ferreira vem na 17ª colocação, ainda não pontuou, é uma das piores defesas da competição, enfrenta a melhor defesa do campeonato e uma surpresa aí, essa equipe do Braga está indo na frente dos rivais com o melhor ataque da competição. 17 gols marcados e 3 gols sofridos. Essa equipe do Braga, hein, vem iniciando bem essa temporada. Voltando para o jogo, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões. O Benfica vem de 10 vitórias aí nos últimos 15 confrontos, a 15 confrontos sem derrotas. 6 de 8 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. Em 10, o Paços de Ferreira sofreu gol. Logicamente, tinha que sofrer gol em uma sequência de jogos, já que a superioridade técnica do Benfica é gigantesca. Em sequência individual, o Benfica vem de 13 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem sequer sofrer gols, a 8 jogos sendo a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. Vale ressaltar que o Paços de Ferreira vem a 5 jogos com derrotas, a 5 sem marcar gols e também sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto deu Benfica por um placar de 2-0. O Benfica vem levando a melhor nos últimos jogos. Essa odd de 1,13
não indico a nenhum apostador a seguir, porque se você aposta em uma odd de 1,13 e a equipe do Benfica resolve perder para uma equipe inferior tecnicamente, então não vai ter lucro, e se tomar um head, o lucro aí que você não vai ter mesmo. Por esse retrospecto, vamos pegar com segurança. Casa vence ao intervalo, acredito que uma odd de 1,60 a 1,50. Então, Casa vence ao intervalo, probabilidade 3-0 Casa. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol para esta terça-feira, vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Sampaio Corrêa versus o Cruzeiro, que tem início às 19 horas. Se trata aí de um dos melhores mandantes da competição e, claro, do atual líder da competição. Vamos começar com um dos melhores mandantes, que é a equipe do Sampaio Corrêa. É o 10º colocado nos 26 jogos que teve à sua disposição até o momento. 34 pontos conquistados, 30 gols marcados, 28 gols sofridos. Lembrando que a maior parte dessa pontuação foi conquistada todas em seus domínios. E o Cruzeiro, atual líder, 26 jogos, 57 pontos, está muito bem encaminhado a sua classificação para a próxima temporada do Brasileiro Série A e, claro, quem sabe com campeão, com certeza, como campeão, essa equipe do Cruzeiro já tem aí 36 gols marcados, tem o melhor ataque da competição e também uma das melhores defesas, empatada com o Grêmio com 14 gols sofridos. Atuando em casa, como mencionei no início do vídeo, que é um dos melhores mandantes da competição. O Sampaio é o terceiro melhor mandante da competição, em 12 jogos disputados, com um jogo a menos que o líder Cruzeiro no ranking dos mandantes e 2 a menos que o Bahia, que vem na vice-liderança. O Sampaio Corrêa só em casa construiu aí 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota diante do CRB, na sua última partida que teve à sua disposição em casa. Marcou 25 gols, sofreu 8, 29 pontos conquistados. O Cruzeiro é o melhor visitante da competição, em 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 20 pontos conquistados até o momento. Nos últimos confrontos entre eles, o Sampaio Corrêa sofreu gol nos últimos 5, o Cruzeiro vem sem derrotas nos últimos 4. Em sequência individual, o Sampaio vem a 3 jogos sem vencer. O Cruzeiro vem a 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu por um placar de 2-0. E vale ressaltar que esse jogo é de extrema importância para a equipe do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é uma equipe que não tem uma defesa tão sólida como a equipe do Cruzeiro, já que marcou 30 gols e sofreu 28, mas é aquele velho esquema. É o seguinte, o Sampaio Corrêa é uma equipe que está em meio de tabela, deve se ligar, está a 8 pontos de vantagem da primeira equipe que se encontra na zona de rebaixamento, tem 26 pontos, que é o Operário, ou seja, está a 8 pontos da zona de rebaixamento, tem 34 pontos aí, e o Vasco tem 42 pontos, também está a 8 pontos do G4 e 8 pontos da zona de Degola. Então não está nem garantido na Série B da próxima temporada e quer tentar subir ou permanecer. Então, para isso, seria muito importante uma vitória do Sampaio Corrêa, mesmo diante do líder Cruzeiro. O Sampaio Corrêa vem fazendo bons jogos, atuando em casa, e também vale ressaltar que nos últimos confrontos entre eles tem sido muito over. Por esse retrospecto, vamos focar nesse mercado de mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1 jogo. Ituano versus Operário, com início às 20h30. Classificação: Ituano, sétimo colocado, em 26 jogos disputados, 36 pontos conquistados, frente ao Operário, que tem 26 pontos em 26 jogos disputados, na 17ª colocação. Vale ressaltar que essa equipe do Ituano, atuando em casa, vem fazendo a 13ª melhor campanha da competição, em 12 jogos com 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, 14 gols marcados, 8 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Já a equipe do Operário, fora de casa, é a segunda pior equipe da competição, atuando como visitante. Em 13 jogos, apenas uma vitória,
4 empates e 8 derrotas, marcou apenas 8 gols, sofreu 23 gols, essa equipe do Operário atuando fora de casa. Bom, em sequência individual, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols em jogos do Ituano. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. O Operário vem a 4 jogos sem vitória. E também em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto foi um jogaço com 3-2 para o Operário. Bom, o Ituano venceu uma equipe fortíssima atuando em casa, que era o Imortal Grêmio. O Ituano foi lá e venceu por um placar de 1-0. Chega com moral para essa partida. O Ituano tem 36 pontos, caso consiga uma vitória, chegaria aos 39 e ficaria a 3 pontos do Vasco com combinações de resultado. Então, poderia brigar pelo acesso. Para essa partida, acredito em um Ituano mais bem preparado, atuando em casa, está em um melhor momento, enfrenta um Operário meio em crise. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa com empate anula e a probabilidade 2-0 casa. Sport Recife versus Novo Horizontino, com início às 20h30. Na classificação, o Sport é o sexto colocado e o Novo Horizontino é o 13º colocado. O Sport tem 37 pontos e o Novo Horizontino 32, ou seja, 5 pontos de vantagem. Mas vamos considerar que o Sport, atuando como mandante, é o sexto melhor mandante da competição, com 8 vitórias em 13 jogos disputados, 4 empates e apenas uma derrota na competição atuando em casa. 16 gols marcados, 4 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Novo Horizontino é o 11º colocado em 12 jogos, com 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 10 gols marcados, 16 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Bom, nos últimos jogos entre essas equipes, o mais recente foi 0-0. O Novo Horizontino vem em uma sequência de 9 jogos sofrendo gol. Em 7 de 9 saiu ambos marca. E vale ressaltar que o Sport atua em casa aí diante da Chapecoense e conseguiu vencer por um placar de 1-0. A equipe do Sport ainda sonha com acesso, está a 5 pontos do Vasco. Então, se quer tentar sonhar pelo acesso, precisa conseguir um bom resultado nessa partida. É possível. Enfrenta a equipe do Novo Horizontino, que não faz bons jogos atuando fora de casa. É uma equipe que costuma fazer o fator casa como seu fator predileto. E também deve ter muitas oscilações técnicas essa equipe do Novo Horizontino. Tem a 5 jogos aí de 4 derrotas e um empate atuando fora de casa. Nos últimos 9 jogos só conseguiu vencer a equipe do Bahia fora de casa. E depois disso não teve mais bom em suscetividade. Já que a equipe do Sport vem em uma boa sequência aí atuando na ilha. Vem de 4 empates e 5 vitórias, 9 jogos sem derrotas. A única derrota aí na temporada foi para o CRB. Então tem grande chance de conseguir o seu objetivo. Tem o Wagner Love no ataque. Tem o próprio Labandeiras, que conseguiu aí fazer o gol diante da Chapecoense. Diante disso, também vejo um jogo para casa com empate e também casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Bom, temos outros jogos aí entre CSA Náutico, Grêmio versus Novo Horizontino. Aliás, Criciúma versus Grêmio. Esses jogos aí vamos desconsiderar até este momento. Mas quem sabe aí nas próximas deixamos uma grade mais tensa. Mas foi muitos jogos, muitos jogos. Deixamos aí 3 da Série B, deixamos Copa Libertadores, deixamos Portugal. Muitos jogos de palpites com prognóstico exclusivo. Vamos lá. A nossa tripla de ataque. Vamos deixar aí como um bilhete pronto para vocês. Vitória da equipe do Milan. Milan para vencer o jogo. Vamos deixar também para vocês vitória da equipe do Benfica ao intervalo. Entre o brasileiro, uma dupla mais ousada, eu pegaria aí essa vitória do Sport e vitória do Ituano, muito bem plausível para vocês. Então é isso, espero que tenha curtido.
nós nos reencontramos com os próximos prognósticos de palpites de futebol. Fui!